Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 22 de agosto. E a palavra diz assim, subindo de nível. No livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, a palavra diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e me relacionava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amém? E o autor vai nos dizer assim, ó. Quando falamos em renúncia, a primeira coisa que imaginamos é alguém que renuncia a um cargo ou função para que outro fique em seu lugar. Mas renúncia vai muito além disso. Durante as minhas férias, fui passar alguns dias na casa de veraneio de um amigo. E todo fim de tarde íamos ver o pôr do sol na beira de uma lagoa. Enquanto olhávamos aquela linda paisagem e louvávamos a Deus, o Senhor me disse fortemente uma palavra: renúncia. Percebi que Deus estava falando ao meu coração e que eu precisava aprender ainda mais sobre renúncia. Por mais que eu já houvesse vivido algumas experiências, como por exemplo, antes do meu casamento com Michele, eu estava habituado a uma vida de solteiro, com maior autonomia, sem dar tanta satisfação e sem precisar renunciar a isso para entrar em uma aliança com ela e levar uma vida de casado. Então aqui é o autor dando testemunho, da vida dele, que antes dele se casar, com a sua esposa, ele tinha uma vida de solteiro, então ele fazia o que ele queria, tinha liberdade. Depois que a gente se casa, a gente tem que dar satisfação ao nosso cônjuge, do que a gente vai fazer, para onde nós vamos, com quem nós vamos, Precisamos ter essa satisfação um com o outro, E ele diz mais, Aprendi então que a renúncia que eu fiz contribuiu para que eu desfrutasse de coisas muito maiores. Por exemplo, os meus 2 filhos biológicos, que alegram todos os dias o meu coração, e as conquistas que alcançamos juntos em todas as áreas. Precisamos entender que Deus está em busca de homens e mulheres que estejam dispostos a renunciar, pois Ele deseja nos levar para níveis que ainda não alcançamos. Quando falo de renúncia, não me refiro apenas a coisas boas que muitas vezes não queremos deixar. Refiro-me também ao pecado, ao orgulho, aos vícios e a tantas outras coisas, Tantas vezes nos prendem, coisas que nos prendem, nos impossibilitando de ir para um novo nível e de vivermos o novo de Deus, E ao que você precisa renunciar hoje, O que você precisa renunciar hoje? O que eu preciso renunciar hoje para nós fazermos a vontade de Deus, Nós temos que pensar e pedir para Deus nos ajudar a tirar isso da nossa vida, amém? E uma frase do autor diz assim, olha, as renúncias são necessárias para vivermos coisas maiores, que até então não conhecíamos, Devocional 235, leitura bíblica Provérbios 10 e palavra-chave, renúncia. Amém? Vamos renunciar a tudo aquilo que nos faz mal, vamos renunciar a tudo aquilo que prejudica a nossa família e vamos renunciar a tudo aquilo que desagrada ao nosso Deus, para que nós possamos agradar ao nosso Senhor, fazer a vontade dEle, viver uma vida abençoada, uma vida maravilhosa, com muitas bênçãos, Se você quiser, abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Coríntios, tá? 1 Coríntios, capítulo 13. E vamos ler aqui um texto, eu acho interessante. Aqui ele fala sobre renúncia, mas eu vou ler o texto inteiro que eu acho muito interessante. Esse texto de 1 Coríntios, capítulo 13, ele fala sobre o amor, que é o dom supremo, tá? Aí eu vou ler ele todo porque tem tudo a ver com esse texto também. Se você for prestar atenção, você vai ver. Ó, o apóstolo Paulo diz assim, olha, vamos ler todos os versículos, 13 versículos, tá? Ainda que eu fale a língua dos homens, e dos anjos, e se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu não tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor verdadeiro, o amor que vem de Deus, Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência,
passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, e quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho. Obscuramente, então, veremos face a face. Agora, eu conheço em parte, né? Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém? Então, aqui está o apóstolo Paulo nos ensinando que nós temos que ter amor em tudo. Tudo que nós formos fazer, nós temos que ter amor, até para renunciar, como Deus pediu, né, na palavra ali. Até para renunciar das coisas de menino, porque agora nós somos adultos. Até para renúncia, nós precisamos ter amor. Amor a Deus. Amar a Deus em primeiro lugar. Amar a nós mesmos e amar o nosso próximo. Porque só assim a gente vai conseguir renunciar às coisas. Às vezes tem coisas que a gente gostava também de fazer. Mas a gente renuncia por amor a Deus, por amor à nossa família, por amor aos nossos filhos. Por exemplo, a gente renuncia ao pecado por amor a Deus. A gente renuncia sair com os amigos sábado à noite por amor ao nosso cônjuge. A gente renuncia a fazer uma viagem longa de trabalho, às vezes, por amor aos nossos filhos, para não ficar longe deles, longe da nossa família. Então, assim, tem várias coisas que Deus pede para a gente renunciar, né? Então, que a gente possa ter sabedoria e pedir a Deus para nos conduzir em todos os nossos passos, né? Conduzir os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas atitudes. Por quê? Para nós fazermos as coisas tudo que agrada a Deus. Se a gente fizer tudo que agrada a Deus, a gente vai ter uma vida abençoada, a gente vai ter uma família alicerçada e abençoada também. A gente vai ali verdadeiramente cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, né? E fazer a vontade de Deus, porque tudo que a gente fizer tem que ser com amor. Você vê aqui, ó, tudo que a gente fizer tem que ser com amor. Porque se até a renúncia que a gente fizer não tiver amor, não serve para nada. Que nem ele disse aqui, ó. Se eu distribuir todos os meus bens para os pobres, se eu não tiver amor, não serve para nada. Então tem que ter amor, né? Tem que ter o amor de Deus envolvido, o amor, né? Porque o amor ele jamais acaba. Mas qual o amor que não acaba? O amor de Deus. O amor de Deus não acaba nunca. Então a gente tem que se inserir neste amor de Deus. Que possamos pedir que o Espírito Santo de Deus manifeste em nós a semente, né? A semente do Espírito, para a gente ter todas as bênçãos dele na nossa vida, que é paz, amor, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Nós possamos ter todo esse fruto do Espírito Santo na nossa vida, essas sementes do fruto do Espírito Santo em nossa vida, para que nós possamos viver uma vida abençoada, servindo a Deus, agradando a Deus e recebendo o melhor dele, para a minha vida, para a sua vida, para a minha família e para a sua família. Deus é o nosso Pai e Ele tem o melhor para cada um de nós, é só confiar.